Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você tenha feito uma prova excelente e que você esteja aqui para matar essa sua curiosidade de saber como é que você foi, tá? Mas é para você, ó, ver que você foi super bem. Vamos dar uma olhada nas questões? A questão 1 falava assim, ó, Annelise coloca 150 gramas de leite a temperatura de 20 graus Celsius em uma garrafa térmica. Chegando ao seu trabalho, adiciona ao leite 200 gramas de café que acabara de ser coado a uma temperatura inicial θ0. Considere os calores específicos do café e do leite iguais a 1 caloria por grama grau Celsius e que a mistura café com leite atinge o equilíbrio térmico a 60 graus. Letra A. Qual dos líquidos cedeu calor e qual recebeu calor? Gente, você lembra? Calor é uma forma de energia que passa do corpo mais quente para o mais frio. Ué, o café estava mais quente do que o leite. Como é que você sabe disso, professor? Porque o leite esquentou. Ué, então o leite recebeu calor, tá? O leite recebeu calor e o café cedeu calor. Ah, professor, mas no meu eu escrevi que o café cedeu calor para o leite. Perfeito. Cedeu, né? Forneceu, o termo que você preferir, tá bom? Desde que a gente deixe claro que o corpo que está esquentando recebeu calor e aquele que estava esfriando, no caso o café, é o que cedeu. Beleza? Então, letra A, fácil. Letra B, calcule a temperatura θ0 do café ao ser colocado na garrafa. Despreze as perdas de energia para o meio ambiente. Então, vamos fazer assim, ó. O calor que o café cedeu mais o calor que o leite recebeu, quando somados, tem que dar zero. Esse valor, se igual ficou feio, né? Vamos consertar, ó. Não. Aí, só que eu apaguei mais do que eu devia. Apaguei o L também aqui. Isso, vai apagar tudo agora, né? Tá aí, ó. Então, QC mais QL igual a zero, beleza? Então vamos lá. Por que, que a soma desses dois caras dá zero? Um deles absorve calor, o outro perde. Eu não tenho perdas de energia, tá, para o ambiente ou energia vindo de fora. Por conta disso, quem perde energia perde para o outro corpo. Então eu vou ter MC delta θ para o café mais MC delta θ para o leite. E somados eles têm que dar zero de novo. Ficou feio, meio igual. Não custa a gente consertar aqui, ó. Pronto. Então vão ser iguais a zero. Eu vou substituir os valores em sala de aula. Eu recomendo que você faça uma tabela com esses dados. Como aqui a gente está só resolvendo a prova, né? Então eu espero que você tenha feito isso na hora que você for estudar e tenha feito isso na própria prova. Eu vou responder direto aqui. 200 gramas de café, então 200 vezes 1 vezes a variação de temperatura. Quem que é a variação de temperatura? A final, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do café, que é exatamente quem a gente não sabe, que a gente quer saber. Mais, para o leite, 150 gramas de leite, vezes 1 vezes a variação de temperatura do leite. Tá, vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali, vai ser 60 menos a temperatura inicial do leite, que era 20. Isso vai dar zero. Vou lá para outra linha, ó. 200 vezes 1 é 200, eu vou pegar esse 200 e vou fazer a multiplicação distributiva lá para dentro do parênteses. 200 vezes 60, bom, 6 vezes 2, 12, mais 3 zeros, 1.200. Menos 200 vezes o θ0. E o 150 eu vou manter aqui, mais 150, porque não vale a pena fazer a multiplicação distributiva, já que o resultado ali dá um número inteiro, né? Tá? Não tem uma incógnita literal. Né? 60 menos 20 dá 40, então 150 vezes 40. Isso tudo vai ser igual a zero. Bacana, tá vendo que esse 200 θ tá negativo? Então eu vou passar para o lado de lá, vai ficar, ó, 12.000. 150 vezes 4, bom, 4 vezes 15 dá 60, então mais 6.000. Igual a 200 vezes o θ0. 12.000 mais 6.000, 18.000. Igual a 200 vezes o
θ0. Então aqui eu vou cortar 2 zeros, ó. Do 200 com 2 zeros dou 18.000 e vou dividir por 2, tá? A gente vai chegar num θ0 de 180 sobre 2. E aí, então, o nosso θ0 é de 90 graus Celsius, que é uma boa temperatura para você tomar um café, tá? Beleza? 90 graus Celsius, essa é a temperatura do café. Joia, espero que você tenha acertado, tá? Questão bonitinha. Eventualmente, se você errou, você me conta depois. A gente vai resolvendo juntos. Vamos graduando os seus pontos aí juntos. Beleza? Vou para a próxima, hein? Se você quiser olhar para essas, dá uma pausa no vídeo aí. A próxima é uma questão razoavelmente fácil, vai. Determine a quantidade de calor necessária para transformar 100 gramas de gelo a menos 10 em água a 20 graus Celsius. O que a gente tem aqui? A gente tem 3 processos. Que 3 processos que a gente vai ter? O aquecimento do gelo de menos 10 até 0, tá? Depois a gente vai ter a fusão do gelo e finalmente a gente vai ter o aquecimento da água. Então vou marcar aqui, ó. Eu vou pegar a massa de 100 gramas e a gente começa então com gelo. Eu costumo brincar e falar que isso aqui é o raio-x do nosso fenômeno. O gelo começou a menos 10. Aí eu forneço calor para gelo a menos 10. Professor, fornecendo calor para gelo a menos 10, ele derrete imediatamente? Não. Se você fornece calor para gelo a uma temperatura inferior a 0, óbvio, em condição normal de pressão, ele não vai derreter, ele vai aquecer. E aí ele aquece até se tornar gelo a temperatura de 0 graus Celsius. Aí, a 0 graus Celsius, você fornece calor para ele e ele vai fundir. Então a gente vai ter a fusão. Se você vai ter a fusão, ele deixa de ser gelo. Observe, gelo e água não é a mesma substância química? Sim, é o estado físico que é diferente. É meio padrão a gente chamar de água quando a gente fala dela no estado líquido, né? E chamar de gelo quando a gente fala no estado sólido. Então vou ter água a 0. Professor, mas por que água a 0 se ele falou que ele quer a 20? Porque quando eu tenho a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Se eu quero essa água a 20 graus, eu preciso esquentar, só aquecer um pouquinho mais ela. E aí a gente vai chegar, então, a água a 20 graus Celsius. Eu tenho 3 processos, ó. O aquecimento do gelo, a fusão do gelo e o aquecimento da água que veio do gelo, tá? 3 processos. Então a gente vai fazer o cálculo de cada um deles e somar. Q1. C aquecimento é MC delta θ. Massa, 100. Calor específico que vai entrar aqui é o meio, porque é o calor específico do gelo. Então 100 vezes meio. Vezes a variação de temperatura. Só do estágio 1, de menos 10 até 0. Então eu aqueci em 10 graus. Então meio vezes 10 dá 5. Vezes 100, 500. Então para poder deixar o gelo no ponto de fusão, eu vou gastar 500 calorias. Vou guardar isso aí, ó. Tá? Guarda esse Q1. O Q2 é uma mudança de estado. Então, mudança de estado, a gente usa o Q mole, que é igual a M vezes L. Q2 vai dar a massa, que é 100, vezes o latente de fusão do gelo, que é 80. 100 vezes 80, 8.000 calorias. Então vamos lá, até agora a gente gastou 8.500 calorias e saiu de gelo a menos 10 e transformou em água a 0. Mas eu quero levar essa água até 20 graus, então a gente vai para o Q3. MC delta θ. Os mesmos 100 gramas que vem desde gelo, que depois virou água, agora vão ser aquecidos. Então eu tenho 100, calor específico sensível da água é 1 e a variação de temperatura é 20. No processo 3, de 0 até 20, eu aqueci 20 graus. Então, meu Q3 vai ser 100 vezes 1 é 100, vezes 200, 2.000 calorias.
que eu pedi? Quanto eu gasto de calor para a gente fazer tudo isso aqui? Ué, então você soma todo mundo, ó, tá? A quantidade de calor total que eu preciso fornecer para essa amostra de gelo, 500 mais 8.000, 8.500 mais 2, 10.500 calorias, tá? Essa vai ser a resposta da nossa questão. Claro, novamente, né? Dependendo do ponto que você parou, até onde você chegou, você vai ter uma pontuação diferente. Chegou nos 10.500, óbvio, sua pontuação é de 100% do valor da questão. Legal? Eu esqueci, coloquei você num fractal ali, né? Próxima questão, ó. Se precisar, volta naquela. Essa talvez seja um pouquinho mais divertida, um pouquinho mais sofisticada. Diz assim, ó. Uma garrafa térmica de capacidade calorífica, 80 calorias por grau Celsius, a M gramas de água a 60 em equilíbrio térmico com o recipiente. Nesse sistema, são adicionados 200 gramas de gelo a menos 20. Desprezando-se eventuais trocas de calor com o meio exterior, determine o valor de M para que o sistema entre em equilíbrio a 10. Repara que a 10 graus eu só vou ter água no estado líquido, não tenho mais gelo a 10. Então, aquilo que a gente fez na questão anterior, a gente passa um pouco aqui de novo, ó. Eu vou ter lá 200 gramas de gelo, tá? Essa massa de 200 gramas, que a gente começa a uma temperatura de menos 20. E aí, esse cara aqui, ó, ele vai passar pelo aquecimento. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido, já que a gente fez o anterior. A ideia era essa mesmo, você pega uma questão mais fácil, aí na sequência você tem uma um pouquinho mais sofisticada. Ele vai chegar em gelo a 0. Ao chegar em gelo a 0, ele vai derreter. Né? A questão anterior eu só perguntava isso. Essa tem aqui isso e mais um pouquinho de pimenta, ó. Chega em água a 0. E aí ele aquece um pouquinho até atingir água a 20 graus Celsius. Então aqui, novamente, a gente está falando de 3 processos. 1, 2, 3. Sendo que esses 3 processos absorvem calor, tá? Eles vão ganhar calor. Da onde vem o calor que esses caras estão absorvendo? Ué, vem de 2 lugares. Da garrafa cuja capacidade térmica, que é o C maiúsculo, vale 80 calorias por grau Celsius. Tá? E que está numa temperatura de 60. Como é que você sabe, professor? Porque tinha massa de água lá dentro a 60 graus Celsius em equilíbrio térmico. E no final eu sei que ela vai atingir a temperatura de 20. E da água que estava dentro da garrafa, que é uma massa M, que é o que a gente quer saber, que tem a mesma variação de temperatura dessa aqui, ó. Começa em 60 e vai para 20, e cujo calor específico sensível vale 1 caloria por grama grau Celsius. Beleza? O que a gente tem aqui? É uma super troca de calor. Então eu vou escrever aqui, depois eu vou descer um pouco. Aliás, acho que eu vou descer já, porque vai ficar meio espremido, ó. O que eu tenho? Eu tenho a seguinte situação. Q1 mais Q2 mais Q3 mais o Q da garrafa mais o Q da água tem que ser iguais a 0. Eu gosto de colocar, quando é mudança de estado físico, assim, uma sequência numerado, que é pra gente não misturar com o G da garrafa com o A da água, tá bom? E as informações para isso estão nesse nosso raio-x aqui em cima. Passou um pouquinho, deixa eu descer ele um tiquito, pra gente poder enxergar melhor. Aí, eu acho que assim vai, depois quando precisar eu desço mais. O que é o processo 1? Aquecimento de gelo, então vai ser MC delta teta. Eu vou direto, hein, pra poder ganhar um tempo aqui na resolução, pra não ficar um vídeo muito longo, ó. Massa de gelo, 200. Calor específico sensível do gelo, meio. Variação de temperatura no estágio 1, 20. Mais Q2, fusão. Massa de gelo, 80. Vezes calor específico sensível,
Inverti, né? Massa de gelo 200 vezes calor específico sensível 80. Mais Q3, aquecimento da água, 200, todo aquele gelo derreteu, vezes 1, vezes 20. Mais, para a garrafa, capacidade térmica, né? Então a gente vai fazer Czão, capacidade térmica, vezes a variação de temperatura. Repara que ela saiu de 60 e foi para 20, a temperatura reduziu. Reduziu quanto? 40. Então aqui a temperatura, a variação de temperatura é menos 40, tá? Ô senhor, o que você fez aí? Eu fiz assim, ó. O Q da garrafa, abri um paralelo aqui, ó. É a capacidade térmica vezes o delta teta, tá? A capacidade térmica dela é 80 e o delta teta é menos 40. Geralmente para calorímetro a gente usa a capacidade térmica. Mas, para essa água que esfriou, a massa M, que eu não sei, vezes 1, vezes menos 40 também. Por que menos 40? Essa água tem a mesma temperatura da garrafa, tá? É uma contalhada para a gente fazer, mas é uma contalhada possível. Essa talvez fosse a questão mais enroscada da sua prova. Ó. 200 vezes meio dá 100, vezes 20 dá 2.000, mais 2 vezes 8, 16, mais 3 zeros, mais 2 vezes 2, 4, mais 3 zeros, né? Aqui vai dar negativo, 4 vezes 8, 32, mais 2 zerinhos, e aqui dá menos 40m, tudo isso é igual a zero. O 40m eu vou mandar para lá e o resto aqui eu vou somar, ó. Vou fazer a soma de todos eles aqui. Eu vou começar de trás para frente que foi mais fácil, ó. 4.000 menos 3.200 dá 800. 800 com 16, 16 e 800, mais 2, 18.800 é igual a 40 vezes M. Corta um zero daqui com um daqui e vou dividir por 4. A massa M, 1.880 sobre 4. Tá? E aí essa continha eu vou ser o maior apelão do mundo e vou fazer na calculadora. 1.880 dividido por 4. Olha lá, todo mundo esperando. 470. Então M igual a 470 gramas. Beleza? Tá? Mais difícil, mais trabalhosa, mais possível de fazer. Deixa eu ver se eu puxo aquela para cima. Para fechar, ó, a última questão que era uma questão de gases. Um gás ocupa um volume de 12 litros sob pressão de 3 e temperatura de 200. Como a gente vai ter mais uma transformação, eu vou chamar de P1, V1, T1. Então, pressão 1, 3 atm. Volume 1, 12 litros. Temperatura 1, 200 Kelvin. Tá bom? O gás sofre uma transformação isotérmica. Opa, a temperatura não muda. De tal forma que sua pressão passa a ser 9. Ah, legal. Então, ó, a temperatura 2 vai ser a mesma, isotérmica, não mudou. Só que a pressão 2 vai ser 9 atm. O que ele quer saber da gente na letra A? Quanto vale o volume. Se é uma isotérmica, eu não preciso colocar temperatura. Então, P1, V1 é igual a P2, P2. 3 vezes 12 é igual a 9 vezes V2. 3 vezes 12, 36. Dividido por 9 é igual a V2. 36 dividido por 9, 4. 4 litros. Beleza? Letra A foi. Letra B. Em seguida, o gás sofre uma transformação isocórica. O que é isocórica? De mesmo volume. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui e falar que o volume 3 é de 4 litros. Atingindo uma temperatura T3 igual a 500 Kelvin. Qual a pressão nesse estado? Então, a gente quer saber quanto vale o P3.
Se eu comparar o 2 e o 3, eu posso fazer uma isocórica, não colocar o volume, ó. P3 sobre T3 igual a P2 sobre T2. Pressão 3 é o que a gente quer descobrir, dividido por 500 é igual a pressão 2, a gente sabia, 9, dividido pela temperatura 2, que era 200. Ô, senhor, mas eu fiz comparando o 1 com o 3. Beleza. A única coisa que acontece é que de 1 para 3 a gente não tem nada que ficou constante, né? Vai, se você passar só o 5 multiplicando, P3 vai dar 5 vezes 9, 45 dividido por 2. 45 dividido por 2, 22,5 atmosferas. Vai lá, espero que você tenha ido bem mesmo nessa prova e a gente se vê na próxima semana. Qualquer coisa me escreve aqui. Abraço!